começar o nosso curso estudando ótica, e o primeiro fenômeno que a gente vai ver é o fenômeno de interferência de ondas eletromagnéticas. Como eu já disse antes, o material da disciplina, todas as informações estão no site do curso, ou então no meu site, ou qualquer coisa vocês podem me mandar uma mensagem através desse e-mail aqui. Ok, então em cursos anteriores vocês estudaram alguns fenômenos que envolviam a luz, e esses fenômenos eles fazem parte do que a gente chama de ótica geométrica. Na ótica geométrica a gente representa a luz por meio de raios. Então a gente desenha o caminho percorrido pela luz usando linhas retas, e essas linhas retas elas mudam de direção quando elas sofrem reflexão ou refração em uma determinada superfície. Com a ótica geométrica, a gente consegue explicar vários fenômenos envolvendo o comportamento da luz. Entre eles, a reflexão em espelhos, em superfícies quaisquer, ou a refração, quando a luz passa de um meio mais denso para o menos denso, ou vice-versa. E a gente explica várias coisas como o funcionamento de lentes e vários outros fenômenos. Mas acontece que nem todos os fenômenos que envolvem o comportamento da luz podem ser explicados através da ótica geométrica. Aí o que a gente vai ver agora são fenômenos que fazem parte do que a gente chama de ótica física, e para explicar esses fenômenos a gente precisa usar o fato de que a luz é uma onda eletromagnética. Então é isso que a gente vai ver agora. Um desses fenômenos é a interferência, e na aula de hoje a gente vai estudar esse fenômeno em especial no experimento de fenda dupla, que foi o que eu pedi para vocês fazerem em casa antes da aula começar. Mais para frente no nosso curso, vocês vão ver que nem todos os fenômenos envolvendo a luz podem ser explicados com a ótica física, e em alguns deles, em especial os fenômenos que envolvem a interação da luz com a matéria, a gente precisa de um tratamento quântico da luz. Um dos exemplos é o efeito fotoelétrico, e aqui a gente tem luz de uma determinada frequência, que não pode ser qualquer uma, incidindo em uma placa metálica, e os elétrons são ejetados dessa placa e a gente pode observar essa corrente elétrica experimentalmente. Mas isso já são cenas dos próximos capítulos, a gente vai falar disso lá na terceira parte do curso, quando a gente falar um pouquinho de física quântica, e por enquanto a gente vai se manter no regime da ótica física e vamos falar do fenômeno de interferência, tá? Ok, então a interferência ela acontece quando eu tenho duas ou mais ondas se superpondo em uma determinada região do espaço, tá? Então, o que acontece no experimento de fenda dupla é exatamente isso. As duas fendas, elas se comportam como fontes secundárias que se superpõem aqui no anteparo, e essa superposição é o que gera esse padrão de interferência bonitinho que a gente observou no experimento que a gente fez em casa, tá? Claro que isso não é um fenômeno particular de ondas eletromagnéticas, isso acontece com qualquer fenômeno ondulatório, em ondas sonoras, ondas mecânicas. Todo mundo já brincou de jogar pedrinha no lago e já viu esse fenômeno de interferência nas ondas produzidas na superfície do lago, quando a gente faz isso. Mas para ondas eletromagnéticas a gente tem algumas particularidades que fazem com que seja mais difícil a gente observar padrões de interferência como a gente vê na superfície da água, por exemplo. E essas restrições a gente vai ver daqui a pouco, porque é difícil observar fenômeno de interferência com ondas eletromagnéticas. Bom, então, para explicar esse fenômeno de interferência, para entender esses padrões, para fazer uma análise quantitativa dos padrões de interferência que a gente observou qualitativamente no experimento que a gente fez em casa, a gente vai usar o princípio de superposição, que diz que quando duas ou mais ondas luminosas se superpõem em uma determinada região do espaço, o campo elétrico resultante naquela região é a soma dos campos elétricos individuais das ondas incidentes. Tá? Então, o que esse princípio está dizendo para a gente é que em uma determinada região do espaço, o campo elétrico nada mais é do que a soma vetorial dos campos elétricos das fontes individuais que produzem as ondas que estão incidindo sobre esse ponto do espaço, tá? Esse princípio nem sempre é verdadeiro, especialmente
dentro de alguns cristais que têm algumas características bem especiais que geram fenômenos muito importantes, mas esse não é o assunto do nosso curso, então a gente vai se manter no regime onde o princípio de superposição é válido e é o que a gente vai usar para entender os padrões de interferência que a gente vai estudar. Ok, então agora a gente vai fazer algumas restrições sobre o tipo de fonte de ondas eletromagnéticas que a gente vai considerar. Então a gente vai considerar fontes luminosas senoidais, o que significa que a dependência do campo elétrico com o tempo pode ser descrita por uma função seno ou cosseno, equivalentemente. Monocromáticas, o que significa que a gente vai considerar ondas eletromagnéticas que têm uma frequência específica, bem determinada. E essa restrição de ondas monocromáticas, ela nunca pode ser satisfeita 100% para a luz, mas a gente vai imaginar que a gente está em um regime onde ela é pelo menos aproximadamente satisfeita. E a gente vai considerar também que as ondas incidentes nesse ponto que a gente vai considerar são ondas com a mesma polarização, que significa que os campos elétricos são paralelos. Tá? Com essas restrições, o campo elétrico, a dependência temporal do campo elétrico das fontes que a gente vai considerar podem ser escritas dessa forma, utilizando essa equação. Então, eu vou supor sempre que o campo elétrico está paralelo ao eixo Z. E por causa disso, eu posso esquecer por um momento a característica vetorial do campo elétrico e simplesmente escrever os campos elétricos das ondas incidentes como funções escalares. Lembrando que aqui eu estou representando por essas funções escalares o módulo do campo elétrico, já que a direção está fixa. Tá? Ok. Uma das restrições mais importantes para a gente poder observar padrões de interferência com ondas eletromagnéticas é a restrição de coerência. Tá? É muito difícil gerar fontes em que φ1 e φ2 sejam constantes no tempo. Tá? Então aqui a gente está usando φ1 e φ2 como constantes, mas é difícil gerar fontes que tenham essa restrição. E a gente vai chamar de fontes coerentes duas fontes para as quais φ1 menos φ2 é constante. Tá? Então, e essa condição ela é necessária para que a gente possa observar os padrões de interferência, como o que a gente fez no experimento da fenda dupla que a gente fez em casa.